A gente já teve uma redução importante do número de novos casos, da mortalidade, e agora o desafio é a gente avançar ainda mais nessa redução. Essa epidemia hoje é uma epidemia, eu diria, universal. Ela atinge heterossexuais, atinge mulheres, atinge gestantes, atinge jovens, independente da orientação sexual. A gente não vai controlar a AIDS se a gente não lidar e não conseguir lidar com esse câncer ainda arraizado na sociedade, que é a questão do estigma, do preconceito, o preconceito de gênero, o preconceito de raça, de cor, de orientação sexual. Já que você falou nessa questão do preconceito, a gente viu aí que recentemente um famoso ator norte-americano, que é o ator Charlie Sheen, ele assumiu ser portador do vírus, né? E essa revelação criou aí uma onda de comentários preconceituosos, né, em relação a ele, né? O vice-coordenador do programa de AIDS das Nações Unidas, ele é um brasileiro, Luiz Lures. Ele diz que o maior obstáculo hoje para o fim da epidemia é justamente essa discriminação, esse preconceito em relação, né, à própria doença e às pessoas que contraem a doença. O que você acha disso? Eu acho que o preconceito hoje não só no mundo, que o Lures fala, de certa forma, pelo mundo todo, pela UNAIDS, né? Mas se a gente pegar no detalhe da nossa comunidade, no detalhe daquele grupo de amigos, aquelas brincadeiras ainda que de certa forma, parecem brincadeiras, mas que denotam, na verdade, um sentimento muito maior de preconceito e de exclusão, efetivamente a gente não vai conseguir nem fazer o diagnóstico, nem fixar essas pessoas no serviço. Enquanto as pessoas tiverem medo de fazer o teste, e de se revelar soropositivo por conta do estigma, do preconceito e da exclusão por parte da sociedade, a gente não vai conseguir avançar mais do que a gente avançou em relação ao controle da AIDS aqui no país. Você tocou numa questão importante, que é a forma, o diagnóstico, né? Durante um bom tempo se falou também, tinha um certo cuidado de se falar também de um aumento na população mais idosa, né? Isso permanece, porque a gente está falando muito de jovem aqui, de uma juventude experimentadora, mas houve um momento, né, na nossa história em que houve um crescimento por parte da população idosa. Como é que está isso hoje? A gente observou, alguns anos atrás, no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente não observou esse fenômeno e ninguém sabe explicar porquê, um aumento relativo da incidência na população com mais de 50 anos de idade. Isso foi associado a diversas hipóteses, como a questão dos medicamentos para impotência, mas efetivamente o que a gente tem hoje de concreto é um aumento. A epidemia não cresce no Brasil, ela se mantém estável, mas a gente vê um aumento relativo na população mais jovem. Esse, eu diria que hoje é o nosso grande desafio. A epidemia é concentrada em alguns grupos específicos que a gente tem que começar a lidar com essa questão do estigma, do preconceito e a linguagem mais adequada, e os jovens que preocupam bastante. Isso nos grandes centros, a gente pode definir aí regiões, ou enfim, né, se é na grande cidade, ou se é no urbano, como é que funciona isso? Se a gente consegue, hoje já tem uma teoria que se a gente conseguir diagnosticar 90% das pessoas que vivem com HIV, tratar 90% das pessoas que vivem com HIV e conseguir zerar a carga viral, que é o número de cópias de vírus no sangue dessas pessoas, 90% dessas pessoas, a gente consegue controlar a epidemia de AIDS. E 90% das pessoas que vivem com HIV/AIDS estão nos grandes centros urbanos. Então, a nossa preocupação hoje, para a gente poder impactar a epidemia, a gente tem que atacar esses grandes bolsões que estão localizados nos grandes centros urbanos. E aí tem uma série de outros problemas que eu imagino que sejam potencializadores, né? A gente fala também da epidemia do crack nos grandes centros urbanos e também está chegando às cidades médias e até o interior do país. E me parece ser um fator aí que pode ajudar a propagar exatamente essa epidemia, o contágio. Já tem estudos sobre isso também, Alexandre? Já tem estudos que mostram que a questão da utilização de drogas é um facilitador para diversas doenças. Tuberculose, hepatite C, hepatite B e HIV. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil de uma forma geral, o número de casos relacionados ao uso de drogas ainda é pequeno. Alguns locais, alguns estados da região sul, isso é um pouco maior, mas é um fator, diversos estudos já correlacionam essa possibilidade da utilização de drogas ilícitas, de certa forma, com relaxamento das formas de prevenção, não necessariamente só com a transmissão por sangue, mas isso levando um relacionamento às formas de prevenção. Para a gente encerrar, a gente vai falar de educação, já que a gente está no Bora Falar Mais de Educação. Eu sei que Bárbara vai falar de escola com você, eu queria falar dos pais.
muitos pais nos assistem também. Como é que você imagina que esses pais devam abordar, ou devam introduzir, ou devam reagir à introdução desse assunto, desse tema, no cotidiano ali da família? Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é começar a trabalhar com esse tema nas escolas. E, por incrível que pareça, ainda há uma resistência muito grande por parte dos pais de algumas comunidades, de algumas localidades. Não dá para fechar os olhos para a realidade que está posta hoje em dia. Os jovens têm relação sexual. E se a gente não conversar com eles sobre sexualidade, não disponibilizar o preservativo para eles, para quando eles forem ter relação sexual, a gente aumenta o risco desses jovens eventualmente adquirirem uma doença sexualmente transmissível e, dentre elas, o HIV. Então, a recomendação é que os pais se dispam, né, desses preconceitos e comecem a discutir mais abertamente sobre sexualidade com seus filhos, até para poder abrir um canal de comunicação com eles e eventualmente, facilitar o uso das práticas de prevenção hoje disponíveis. Já que você citou essa questão da importância de se despir, né? A gente resolveu falar desse tema aqui hoje, Alexandre, porque a gente acredita que a informação precisa pode contribuir para que a sociedade, de uma maneira geral, tenha um entendimento maior sobre a importância dessa prevenção. E a gente que lida com a educação há muito tempo sabe que muitos educadores se sentem, vamos dizer assim, com uma carga muito grande de responsabilidade por tudo que está relacionado à criança e à juventude, né? Vamos falar de preconceito, então é com a escola. Vamos falar de diversidade, é com a escola. Vamos falar de prevenção, é com a escola também. Claro que não se pode colocar todo esse peso na escola, e a gente sabe muito bem disso, mas de que maneira essa escola pode contribuir? Porque muitas vezes o educador diz assim, olha, eu quero fazer um trabalho aqui de falar de gênero, não necessariamente de prevenção HIV/AIDS, mas a família não me deixa, mas eu tenho a religião que impede, mas ele tem uma série de fatores impeditivos aí. De que maneira você acha que pode ser esse diálogo, né? Vamos falar sim de prevenção, porque o jovem sim tem a sua sexualidade ativa e que não fira aí alguns preceitos, vamos dizer, familiares, tradicionais, religiosos. Sobre o aspecto menor, eu acho que os professores têm que entender a importância de trabalhar a sexualidade, trabalhar as doenças sexualmente transmissíveis junto com os jovens. Não é fácil, a gente está permeado também por nossos preconceitos, nossas dificuldades de trabalhar esse tema mesmo em casa, e às vezes não é fácil trabalhar isso na rua, mas nas escolas. Mas é importante que a gente tenha consciência da importância de trabalhar isso com jovens, e não dá para tirar da escola essa responsabilidade. Por outro lado, eu acho que também o Brasil tem que tomar uma decisão em relação a como isso vai ser inserido dentro do material, do conteúdo pedagógico das escolas, enfim. Essa discussão tem que ser mais bem trabalhada, de forma mais aberta. A gente ainda tem segmentos importantes da classe política do país ainda muito conservadores quando a gente vai trabalhar com esses aspectos relacionados à discussão de gênero, sexualidade, o que acaba que reforça as questões de estigma e preconceito que tanto impedem as ações de prevenção e pouco contribuem para o controle da epidemia. Então, acho que é um trabalho de casa por parte de cada um de nós, mas há uma agenda nacional que tem que ser construída também para poder lidar melhor com esse tema. O que parece é que não falta luta pela frente, né, Alexandre? A luta é enorme, o desafio é enorme. Acho que todos nós, sociedade, governo, tem que se unir agora para poder dar conta dessa epidemia que ainda perdura aqui no Brasil. Tá certo. Obrigado por ter vindo falar com a gente aqui hoje. Obrigado a você. Muito obrigada, Alexandre.